sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje eu vou conversar com a Dani Gonçalves. Dani, seja muito bem-vinda. Obrigada, Helena. É um prazer enorme estar aqui nessa jornada. Dani, você foi uma das pessoas que chegou na minha vida do jeito que eu mais gosto, que são conexões. Pessoas que eu confio muito, que eu gosto muito, amigas queridas que me falam, de repente, você precisa conhecer essa pessoa. No nosso caso, foi a Mari Ferrão que nos conectou e falou, Helena, como assim você nunca conversou com a Dani? E a gente conversou antes e eu falei, nossa, tem razão. Como assim a gente nunca tinha conversado? E eu queria te perguntar um pouco, Dani, sobre qual o papel das conexões humanas, como a gente se conectou através de uma outra pessoa também. Quanto você sente na sua vida e na sua jornada que essas conexões foram te trazendo até onde você está hoje? Qual é o papel delas? Nossa, 100%. Acho que não existe uma jornada sem conexões. Aliás, a nossa espécie humana é a espécie que mais demanda e necessita de conexões. Poderia contar minha história a partir das conexões que me trouxeram até aqui. Até você e até várias das coisas que eu realizei e realizo na minha vida, sempre através de muito boas conexões, que acontecem, às vezes, naturalmente, mas assim, como diz a professora Lucelena, nada acontece ao acaso. Então, as coisas estão assim, tem uma ordem por trás, né, daquilo que a gente acha que é aleatório. Então, eu sou realmente 100% conexões. Nessa ordem que não é aleatória, Dani, você como praticante e como professora de yoga, né? É, como você foi percebendo, até a gente chegar depois nas leis universais também, que vai ser um grande tema da nossa conversa, mas como você foi percebendo essa ordem que se faz presente, às vezes, de um jeito que a gente não imagina, sabe? É, por que as coisas foram acontecendo, e com o yoga, por exemplo, como foi que você chegou, e hoje qual é o sentido que você dá olhando para essa conexão que aconteceu com essa prática, com essa filosofia tão antiga? Bom, essa pergunta ela abre uma caixa de Pandora, assim, para mim, porque a maneira como eu cheguei no yoga foi um acontecimento na minha vida que é um grande divisor de águas, que eu costumo dizer que foi a pior coisa que me aconteceu, mas ao mesmo tempo foi a melhor, porque me encaminhou. E às vezes é isso, né? Essas conexões, às vezes a gente está indo para uma direção que, entre aspas, não é a direção, e algo acontece e organiza a direção para onde a gente tem que seguir. Então, na minha vida e na minha trajetória com yoga foi assim. Aconteceu um episódio onde e eu vou falar rapidamente assim, mas é uma história muito ampla para a gente não perder muito foco. Eu tive uma overdose por LSD, mas não foi porque eu escolhi usar, foi colocado na minha bebida. E isso foi uma das coisas que abriu muitos canais. Eu sempre fui uma pessoa muito sensível, eu já tinha tido algumas experiências naturalmente de expansão de consciência, bem jovem, 18, 19 anos, aconteceram coisas de um nível de profundidade que eu não tinha maturidade de compreensão. E depois, aos 24 para 25 anos, aconteceu esse evento que foi. é, eu falo na minha outra vida, né? Eu trabalhava numa multinacional americana, e num evento da empresa, uma das pessoas que trabalhava aqui, do alto escalão, que trabalhava nessa empresa, estava fazendo uso de LSD e me deu uma bebida sem eu saber. E eu sou uma pessoa, como eu já falei, muito sensível, então eu nunca tinha usado nenhuma droga. Eu já sabia meio que naturalmente que não era um universo bom para mim. E com uma dose muito pouca, considerado para que a maioria das pessoas usa, eu quase morri. Então, eu realmente tive um processo bem intenso, e eu não voltava da experiência. Eu passei 5 dias sem dormir, sem comer, assim, virada, vivendo essa experiência, né, de expansão de consciência. Mas imagina que a expansão de consciência ela leva a gente para espectros muito mais amplos nas duas polaridades. A gente vai falar um pouco disso depois. Então,
que aconteceu? Eu visitei o céu e também visitei o inferno, né? E tudo acontecendo dentro de mim, na maneira como as coisas iam interagindo no meu campo e eu ia interagindo com o que estava acontecendo. Então foi uma experiência muito intensa. Para quem está ouvindo aqui já passou por alguma experiência de expansão de consciência através de expansores, né, como a ayahuasca ou a psilocibina, sabe que o tempo fica relativo. Então a gente vai para uma experiência onde o tempo se estende, né? Então 5 dias pareceu ser um mês. Foi muita coisa. E quando eu voltei, né, na verdade, a volta foi um processo lento, longo. Eu diria que foi mais ou menos um ano até eu conseguir me sentir de novo dentro de alguns parâmetros que a gente considera normais. Mas uma vez que você viveu uma coisa dessa, nunca mais você volta exatamente para o mesmo lugar. O que foi muito bom no meu caso, porque eu precisei buscar entendimentos daquilo que tinha acontecido, porque eu visitei diferentes níveis de consciência, inclusive alguns deles sem nenhuma experiência no corpo. Então, em alguns momentos eu estava realmente completamente sem conexão com o meu corpo, é, desacordada mesmo, né? Mas desacordada para o corpo, mas não para a mente. Então, em espaços de consciência fora dessa dimensão. E isso foi uma coisa que me fez entender a relatividade da vida e, ao mesmo tempo, a conexão de tudo com tudo. Não existe uma desconexão, só existe conexão. Nós, na nossa ilusão de separação, né, que acho que é, acho não, eu sei disso hoje, é o nosso maior engano, é o grande Maia, né, a grande e separado que eu digo de tudo, né? Então, cada um de nós se sente separado, um indivíduo diferente, e aí a gente vai criando vários layers de separação, né? Os países, as raças, as condições sociais, intelectuais e por aí vai. E, e nesse processo de retorno, como eu fui fechando aos poucos, né? Eu fui percebendo que nesse processo de expansão muitas coisas aconteciam. Então eu visitei muito telepatia, por exemplo, era uma coisa muito comum, porque eu acessava, estava muito expandida, então eu entrava muito no campo das pessoas. A sincronicidade dos eventos era uma coisa impressionante, acontecia o tempo inteiro. E aí eu fui percebendo que eu fui retornando, e isso foi se tornando uma coisa não tão óbvia, mas que eu sabia que estava o tempo inteiro ali, né? Que dependia única e exclusivamente de eu observar. E onde eu fui buscar respostas, e aí também teve, né, eu sei hoje que existe realmente essa conexão com algo maior, e esse algo maior eu não vou dar nome, porque não tem nome. Aliás, eu acho que as culturas, tem uma que eu não vou me lembrar, inclusive, o nome, que ela fala, né, aquilo que você pode chamar do que você quiser, pode ser Deus, o universo, a vida, o que você quiser, né? Não tem nome. A gente é que precisa nomear as coisas e para tentar qualificar e quantificar, mas é algo que está muito além de qualificação ou separação. Então, eu fui buscar essas respostas através de leituras, de estudos, até que aconteceu de eu estar num restaurante, aquela coisa que parece aleatória, e eu conheci nesse restaurante, nesse dia, uma moça da mesma idade que eu, na época eu tinha 25 anos, e comecei a falar um pouco com ela, e eu sou muito assim, eu vou conversando com as pessoas, né? Acho que é talvez mais da minha geração que não crescer com o celular na mão, então eu tenho muita facilidade de me comunicar com pessoas que eu não conheço. E papo vem, papo vai, e ela fala para mim: Nossa, você está me falando coisas que me faz pensar muito em yoga. E eu nunca tinha ouvido falar de yoga. Eu falei: Nossa, yoga, mas nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha visto. E é tão interessante porque uma vez que aquilo entra no seu campo, começa a aparecer, né? A partir daquele instante, até Sim. hoje, não tem um filme, uma coisa, nada que eu veja que não tenha yoga no meio. Eu falo, meu Deus, é uma brincadeira do universo, parece, sabe? E daí ela me convidou para fazer uma aula.
de yoga, não me deu grandes explicações, até porque ela também não entendia muito bem, mas ela achou que tinha uma conexão. E eu fui fazer essa prática de yoga com ela e foi meio esquisita aquela primeira aula, mas no final da prática eu tive uma conexão muito forte com um estado de natureza meu que estava um pouco perdido, sabe? E aí depois eu consegui entender por que que eu precisei passar por tudo aquilo, que era um estado de uma natureza muito autêntica, muito pura, que todos nós temos. No meu caso, eu cresci numa fazenda no interior de São Paulo, então eu nutri muito esse estado de liberdade, de pureza durante muito tempo na minha vida. E num certo ponto eu fui para São Paulo, jovem ainda, com 16, 17 anos, e ali aconteceu também uma ruptura muito grande desse ambiente natural, que para mim era muito. Eu não tinha ideia do quanto a minha relação com aquele ambiente era profunda. Eu só fui ter ideia por contraste, né? Quando eu perdi a referência, não tinha mais aquela relação. E, e ali naquele momento, e eu tinha uma sensação de uma perda muito grande, né? De algo que era uma fazenda e meu pai acabou vendendo a fazenda, então era o meu lar, assim, era uma coisa muito, muito profunda. Então tinha uma sensação de algo que faltava, porque estava relacionado com aquele espaço físico. E aí eu consegui perceber que, na verdade, aquele espaço estava dentro de mim, ele não estava fora. E isso, para mim, foi uma coisa, assim, que foi um grande achado, sabe? Eu perceber que, não, esse estado está em mim, eu não dependo daquele lugar, porque depender daquele lugar significava nunca mais eu vou ter aquele lugar. E aí a minha jornada no yoga começou, e eu fui sedenta, assim, eu queria entender mais do que se tratava, e por já ter tido uma experiência que eu ainda não tinha eu não tinha ainda repertório para contextualizar. E o yoga me deu o repertório para contextualizar. Então eu comecei a ler, e aí eu falei, meu Deus, eu estou começando a entender tudo o que aconteceu comigo. Porque não tem aonde você vai encontrar alguma coisa que vai falar para você de expansão de consciência, de samadhi, né, de conexão, de telepatia. Não tem. E no yoga tem. Então, o yoga chega para mim através da filosofia. E a prática entra como um aspecto secundário, porque no Ocidente a gente conhece yoga através das posturas, né, dos asanas. Mas para mim o yoga veio através de um conceito filosófico, de uma prática filosófica que tem como premissa a união, né? Então a conexão. E isso fez total sentido para mim, porque eu já tinha vivido a experiência, mas eu ainda não sabia do que se tratava. Então foi como se eu tivesse então vestindo a minha experiência, né, de várias alegorias para me explicar aquilo que eu tinha vivido, e me deu uma paz muito grande, porque eu falava com as pessoas, imagina, no meu meio, não tinha ninguém que conhecesse yoga ou que falasse sobre isso, nada. O máximo que eu estava fazendo até ali era terapia, porque foi um evento realmente muito, muito intenso e traumático, em vários níveis. Então, tinha o processo terapêutico, mas o meu terapeuta também não tinha acesso a esse lado Claro. mais holístico. Então, foi um encontro, assim, para mim, foi um encontro da minha vida. E a partir dali se definiu um caminho que eu sabia absolutamente que era para sempre. Eu falei, não, isso aqui eu tenho certeza absoluta que é para sempre, porque eu consegui encontrar algo nessa vida que me dá uma sustentação para uma pessoa altamente sensível, né? Hoje em dia se fala muito sobre isso, né? Sobre o paz, pessoas altamente sensíveis. Eu sempre fui essa pessoa desde pequena, e ter crescido num ambiente natural, seguro, lindo, sabe? Jardim, animaizinhos, tudo foi algo que deu um suporte, uma segurança, mas ao mesmo tempo me deixou ainda mais sensível, né? Então, Claro. não é à toa que eu vim parar aqui em Florianópolis. Eu falei, gente, eu preciso desse lugar que tenha sentido com o que eu sinto dentro, né? Que tenha coerência. Então, a minha vida a partir do yoga foi buscar esse equilíbrio, e desacelerar, né, a minha ansiedade. E por causa desse processo, eu acabei desenvolvendo síndrome do pânico, crises de ansiedade. E
E eu sempre, por ter sido criada num ambiente natural, minha família era bem natureba, então eu não quis tomar remédio, não quis fazer nada que fosse químico, até porque eu tinha tido uma experiência química e que foi muito forte, né? Então, e foi o yoga que me ajudou. Foi através da prática do yoga que eu consegui construir dentro de mim uma, um espaço seguro, forte e firme, que nos momentos onde eu precisei, é para lá que eu vou, é dentro. E aí tem uma guiança, tem uma voz interna, tem uma presença que vem e que é impressionante, assim, a força que ela tem. E, e desde então, a minha jornada tem sido essa, né? Ajudar também as pessoas, através do yoga, a encontrarem isso dentro delas, porque é dentro que a gente faz a conexão, né? Não é fora. Sim. Agora, é muito lindo de te ouvir falar, Dani, porque você, de uma experiência que, como você disse, foi traumática, foi intensa, mas ao mesmo tempo é, teve o seu papel na sua jornada, né? Sem ela, não teria chegado aqui. Você fala de um lugar que ele tem um nível de sutileza, que é isso, assim, né? A hora que você está falando de expansão de consciência, de extremos, de dualidade, você, de repente, parece que enxerga tudo isso ao mesmo tempo, tem um insight gigante, mas com muita sensibilidade, tem uma sutileza nisso. Só que aí você, a hora que está falando do yoga e da construção que você está falando, você fala quase de uma âncora, assim, né? De uma firmeza que dentro de você tem para, ó, a coisa acontece, chacoalha, balança, mas tem uma coisa firme. E você citou a separação, e talvez a minha pergunta vai um pouco no sentido da separação, assim, porque parece que tem dois extremos, né? Então, um extremo muito sutil e um extremo muito concreto, um extremo muito firme, seguro, estável. Como é que é a gente conseguir trabalhar essas duas coisas integradas na gente, assim, sabe? Saber que tem esse nível de sutileza, mas ao mesmo tempo não esquecer que tem uma concretude que ela tá aqui, que a gente pode acessar, sabe? E fazer isso no Uhum. dia a dia, porque quando, enfim, eu pratiquei alguns anos de yoga, voltei agora e tô super animada porque é uma coisa que me faz bem, eu tenho saudade. E eu ouvi as pessoas falando de samadhi e parecia uma coisa assim, ah, não sei, uma utopia, assim, né? Um dia a gente chega lá, nesse lugar, e ele é tão etéreo que, putz, aqui no meu dia corrido e as coisas que estou fazendo, parece que isso não completa. Só que eu fico te observando, e desde que a gente conversou, eu também fiquei com essa sensação, e agora te ouvindo mais ainda, Dani, que tem uma coisa que ela é possível no dia a dia, que essa integração ela é possível no dia a dia, mas fica na minha cabeça mas como? Como é que a gente integra o que é concreto, o que é sutil, o que é esse estado de plenitude e samadhi com uma funcionalidade mundana, assim, sabe? Não sei se está muito difícil, Dani, mas a minha cabeça às vezes faz essas perguntas. Não, não está nada difícil. Para mim é bem clara a pergunta. E a resposta é clara também, porque assim, a concretude ela está no corpo. O corpo é a coisa mais tangível, né, que a gente tem, e é através dele que a gente experimenta aquilo que a gente chama de matéria. Quando você fala, você usou o termo conexão, né? Como é que eu me conecto? Na verdade, a conexão ela está estabelecida o tempo inteiro. O que faz ela estar em ressonância com você é a direção da onde você põe a sua atenção. O que acontece é que a gente está o tempo inteiro com a atenção muito voltada para o corpo, para as coisas materiais, para as coisas que eu chamo de horizontais. A gente tem pouca verticalidade, né? Pouca profundidade, porque essa verticalidade e profundidade, ela só vai acontecer no ambiente interno, né? Na tua relação interna, né? Na tua voz interna. Para estabelecer esse diálogo, você precisa ir para o silêncio, você precisa ir para uma solitude. E a gente está num mundo que não estimula a gente ir para esse lugar. Por mais que se torne absolutamente necessário hoje, né? A gente está vivendo uma experiência de saúde mental, uma crise de saúde mental. Por quê? Porque é muita demanda externa, é muita concretude e pouca sutileza, mas nós somos seres sutis. E a gente precisa fazer esse movimento, é um movimento necessário. E quanto mais o mundo aperta, mais se torna urgente a gente ir para esse lugar.
Então, o yoga é uma prática tão completa, e eu considero que assim, o yoga ele abrange absolutamente tudo. Cabe qualquer religião, cabe qualquer, qualquer coisa cabe dentro do yoga, né? Por quê? Porque ele está dando para a gente um caminho humano. Ele está dizendo, o ser humano, ele tem esse caminho aqui para acessar esse nível de consciência. Então, da onde a gente começa? Do corpo. Por quê? O corpo é tangível, ele está sempre no presente. Isso é uma coisa que eu amo, eu falo muito nas minhas aulas. Ó, o teu corpo, eu sei que tá aqui, eu tô vendo. Você tá aqui. Mas a tua mente, eu já não sei aonde você tá. Então, o corpo, ele ancora. Ele é a âncora. Só que para ele estar bem ancorado, eu preciso ter uma boa relação com ele. Então, a asana, as posturas, elas são posturas que têm uma função que estabelece fluxo, desintoxicação, consciência do próprio corpo, uma leitura, né, do entendimento desse organismo que é vivo e ele está se comunicando, né, ele fala com você, mas para esse diálogo acontecer, você precisa estar presente. Então, o asana, ele é o que ancora o nosso estado de presença no corpo. E daí a gente vai ter vários níveis nessa trajetória do yoga, que vai do denso para o sutil. É diferente das leis herméticas, elas vêm do sutil para o denso. Então, o yoga é denso para o sutil. Então, como que a gente vai sutilizando a nossa percepção? Percebendo que o corpo, ele só existe por causa da vibração, né? Existe algo que vibra no corpo. A gente nasce a partir de uma conexão que vem dois corpos, gêneros, masculino e feminino, não adianta, é só assim que acontece a vida, e um terceiro elemento inefável, a gente não sabe, é uma energia outra, né, que acontece, que pode acontecer no momento, uma fecundação ou não. E a partir daí, esse corpo se forma a partir de um coração. O primeiro movimento é uma explosão, é uma vibração, explode milhões de células e começa a haver uma pulsação, né, vibração, e essa vibração, ela é a primeira coisa e a última coisa que acontece desde que essa alminha, vamos chamar dessa forma, nessa alma, interage nesse momento e habita esse organismo e começa a estar presente ali, né? Vai insuflando esse corpo. Então, quando a gente começa a perceber que o corpo, na verdade, ele é vibração e energia, a gente já está começando a sutilizar a nossa percepção. E aí você começa a sentir a vibração no corpo, né? Começa a perceber, tem um coração que pulsa, tem uma respiração. Se eu corro, eu acelero esse ritmo, né? Então, na verdade, eu vibro e também tenho ritmo. E a natureza tem ritmo. E como é que eu me relaciono com esse ritmo, né? Será que o ser humano está alinhado ou desalinhado desses ritmos naturais? Então, a gente criou a eletricidade e a gente não tem mais horário para dormir, né? Antigamente, a gente estava muito mais alinhado com o círculo circadiano. Então, hoje está totalmente desalinhado. E o que que isso provoca na nossa relação de conexão? Então, a conexão, basta que você direcione a sua atenção e ela vai acontecer. Só que o que a gente tem feito, nós, digo espécie humana, a gente tem se desconectado cada vez mais dos ambientes naturais e das relações de uma forma natural, e isso tem gerado todas essas mazelas que a gente tem visto por aí, né? Quando não passando por isso, né? Eu passei por várias dessas situações. E através de uma medicina, de uma ciência natural, que é o yoga, para mim, a medicina da minha vida, é, eu fui me reconectando. Mas essa conexão, ela nunca deixou de existir. Nunca houve dar esperança para todo mundo. Então, assim, você não está separado do samadhi. O samadhi, na verdade, ele é um estágio ao qual você se direciona, mas aí você precisa se direcionar. Né? A mesma coisa, eu acho lindo quem escala o Everest, mas eu nunca fui lá. Mas se você se propor a ir, você chega lá, né? Uhum. Então, o Samadhi é um pouco um Everest, sem dúvida. Não vamos falar que é o morrinho da esquina, não é. É um Everest. Mas ele tá E lá, ele, né? E a mas gente ele tá pode. lá, Uhum. né? Sim. Então, é isso, uma questão de você direcionar a sua atenção. Não sei se eu respondi essa pergunta. Respondeu muito. Mas queria te perguntar, porque você falou, e eu acho legal pensar isso, que existe um caminho que pode ser do denso para o sutil. Então, o caminho do yoga vai do denso para o sutil.
Mas você também se conecta muito fortemente com as leis herméticas, e você citou em algum Não, momento que elas vão na ordem contrária, então do sutil para o sim, denso. do É, sutil pro denso. exato, queria te perguntar como você chegou nelas e como você entende essas leis, né? E até esse nome, assim, que é tão inescapável, né? É Material. isso e é assim mesmo. É, bom, assim, desde que eu comecei a praticar yoga, eu estudei muito profundamente tudo sobre yoga, mas como eu te falei, cabe muita coisa, e na verdade, a palavra yoga e o yoga traz como filosofia humana, índia, ou que é indiano, não, é um patrimônio humano. Ele fala, ele é um relacionamento entre o ser humano e a vida, aqui nessa dimensão, para a gente entender que não é só aqui que existe, existem várias outras dimensões. Muito facilmente a gente pode falar da dimensão do sonho, por exemplo, né? Você dorme, você está Sim. numa dimensão que a gente chama de sonho, mas ela tem um quê de realidade, não tem? Quando você está lá, você não acredita que aquilo é real. Muitas Super. vezes você acorda e você fala, nossa, que bom que era um sonho, ou que pena que era um sonho, né? Sim. Depende do que você estava sonhando. E então, por vários, tudo que margeava, que comunicava com essa filosofia, me despertou sempre muito interesse. E eu sou muito estudiosa, assim, eu gosto muito de estudar só o que me interessa, não me bota para fazer uma coisa que não me interessa, que daí não dá, não desce. Então, eu fui expandindo essa visão para as coisas que estavam falando a mesma coisa, mas com uma linguagem um pouco diferente. As leis herméticas chegaram através da professora Lucilena Galvão, porque eu sou uma adepta, né, e seguidora dela. Então, é uma das minhas mestras e professoras aqui. E eu escutei muitas vezes a palestra dela, das leis herméticas do Kybalion. Fui ler o Kybalion e fui entender essa relação do Kybalion com, é, com o yoga, né? Onde cruza essa informação. E ela cruza 100% a informação. E aí fui a vivência também, né? Quando eu me remeto, toda vez que eu paro para lembrar, para sentir tudo que eu vivi nesse campo inefável, intangível e muito difícil de escrever, me traz muita clareza de que é a mesma coisa. Então, as leis universais, elas são matéria que deveria ser uma matéria de escola, né? Elas vão mostrar para nós como a gente está aqui nesse mundo, quais são as leis que são inegociáveis. Então, e o princípio delas é exatamente o que o yoga fala. Então, a primeira lei do universo é mentalismo, tudo é mente, tudo é uma criação da mente. Então, tá, mas a natureza, o planeta é uma criação da mente, mas da mente de quem? Aí, de novo, a gente vai para aquilo que a gente não sabe o que é. Porque aqui, do nosso ponto de vista, então imagina que cada um de nós, 8 bilhões de seres humanos nesse planeta, considerando que é só um planetinha dentro de uma sopa quântica aí de galáxias e cosmos e universos, nós somos um pequeno ponto de vista de infinitos pontos de vista. Então a nossa visão é muito, 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 muito limitada. Para a gente falar de algo que seja a verdade absoluta, é impossível, né? A gente pode acessar pequenos pontos de acesso para a fonte da onde tudo se cria. Então é disso que a gente está falando, né? O yoga ele é um acesso a essa fonte onde tudo se cria. Mas estar na fonte, viver a relação a partir dali é outra história, que o yoga vai chamar de samadhi, tá? Uhum. Isto é o samadhi. Ainda assim é questionável, né? Porque dá para a gente questionar, mas será que é isso ou será que ainda tem algo além? Né? Depois de um horizonte, um novo horizonte. E aí tudo é mente. E quando a gente. E aí pensa, os yogis, há 6.000 anos atrás, entenderam a relatividade do tempo, do espaço, da matéria, sem haver nenhum microscópio, nenhum macroscópio, nada. Simplesmente pela própria. Isso é uma coisa que assim, que funde meu cérebro. Eu falo, cara, pela própria experimentação em si, que é a lei da correspondência, que é
tudo que está fora está dentro, tudo que está, assim como é em cima é embaixo. Então, se eu for bem dentro de mim, eu vou me relacionar com o universo inteiro. Se eu for bem fora de mim, eu vou conhecer o universo de outra perspectiva. Mas, na verdade, é a mesma perspectiva, né? A gente está dentro de um ser que a gente habita e, ao mesmo tempo, a gente é esse ser. E tudo é mente. Então, é uma criação na mente. Vou usar essa palavra Deus, porque é a mais acessível, mas entendendo que não é um ser que está julgando em lugar algum, é o Criador, vamos falar assim, essa fonte da criação. Está criando tudo isso daqui. Só que, ao mesmo tempo, nós, enquanto criaturas, temos conexão com a fonte criadora. E o yoga está querendo dizer para nós o tempo inteiro, olha, existe uma só coisa o tempo inteiro, a unidade. A gente experiencia a polaridade no plano dual, que é esse plano que a gente vive aqui. Tem eu, o outro e mais 8 bilhões de pessoas. Aí pronto, acabou, não sou ninguém nesse mercadão. Mas a partir do yoga e quando você vai para dentro, você começa a perceber que, na verdade, qual é a diferença entre eu e você? Na essência, quando você vai na essência, a gente não está aqui querendo ser feliz, querendo amar e ser amado, né? Onde a gente seja respeitado. A gente não quer estar bem nutrido, seguro. E qual que é a diferença? Então, as diferenças, elas estão muito superficiais. Isso significa que a nossa visão é muito superficial. Então, a gente se relaciona na superfície, e na superfície é tudo diferente. Você é uma pessoa diferente de mim, e pronto, acabou. Daí já é o suficiente para a gente fazer uma guerra. Então, veja, da superfície para a profundidade, a gente só vai encontrar conexão. E para fora é um processo de desconexão, mas nunca deixa de haver a conexão. Isso que é a coisa mais interessante. Nunca deixa de haver desconexão. A qualquer instante, aquele serzinho mais desconectado que você pode conhecer na face da Terra, ele pode ter um despertar e perceber a conexão, que sempre esteve lá. Né? Ele só estava andando na direção oposta dela, porque existe essa possibilidade, né? Você tem essa possibilidade de estar muito longe da tua essência. E as leis herméticas chegaram dessa forma, e aí, de novo, eu fui mergulhar, debruçar sobre isso, e eu faço isso olhando para a minha experiência, para a minha vida, né, em meditação, percebendo, mas aonde isso está em mim, como eu me relaciono com isso, como que isso interfere na minha vida diária, porque parece uma coisa tão longe, né? A gente está falando leis do universo, tá? Mas o universo está tão longe, eu tô aqui. E aí eu fui depurando essa informação e trazendo ela para a vida diária e relacionando com o yoga. Então, quando ele fala tudo é mente, o yoga está falando a mesma coisa lá do começo, yamas e niyamas, né? A qualidade dos teus pensamentos, a tua prática diária, né? Como você está organizando os seus pensamentos e as suas emoções, como você está se sentindo na relação do dia a dia, né? Como que você está se correspondendo com quem você é verdadeiramente no seu íntimo e como você está comunicando isso para o outro. Tem coerência, tem conexão ou não, ou está desconexo. E aí, nesse processo de observação, eu fui vendo, falei, gente, isso aqui é muito rico, é um material muito lindo, muito importante. E foi assim que nasceu a jornada da Patagônia. A Patagônia surgiu, no caso, porque, assim como uma pessoa colocou a gente em conexão, a Mari, uma outra Mari também, que foi apresentada para mim através da Mana Jornadas, que é a parceira que faz comigo essa viagem. A Mari foi para Patagônia e ela não é a primeira, vamos dizer que ela talvez seja a 10ª pessoa que chegou em mim e falou: Dani, você tem que ir para Patagônia, você tem que ir nessa Fazenda Pata, esse lugar é muito você. É assim, várias pessoas falaram. Daí a Mari chega para mim, e a Mari faz as viagens, né? Ela que é a minha parceira na viagem. Falou, Dani, a gente vai para Pata. Eu falei, finalmente. Já é a 10ª pessoa que me fala, então vamos para Pata. Ah, e qual vai ser o tema da viagem? Na hora que ela falou, eu falei, quantos dias a gente tem? 7? Eu falei, vamos fazer as 7 leis herméticas. E ali nasceu
essa jornada. A gente já está indo para a segunda edição, eu sei que é muito neném ainda, mas eu estou muito vibrante, assim, que é algo que vai expandir cada vez mais, porque é uma experiência realmente bem, bem transformadora. Nossa, que incrível. Eu sei que você me falou que ela já está esgotada, essa viagem agora, então os ouvintes do Jornada da Calma não se empolguem, vamos ter que esperar a terceira edição da jornada na Patagônia, então, já que já tiveram duas. Isso. Mas é engraçado como o tempo, você falou em algum momento, né, que o tempo ele se adequa de jeitos diferentes conforme a experiência que a gente está vivendo. E Jornada da Calma para mim parece isso, assim, eu pisquei e aí o tempo passou. E te ouvindo a sensação é essa, Dani. Mas eu queria te fazer mais uma última pergunta sobre esse. A gente usa essa palavra retiro, né? Então, de se retirar, às vezes, desse burburinho do dia a dia normal. E muitas vezes eu vejo as pessoas falando, acho que até por conta disso que você falou, da gente inventou a luz elétrica e o Wi-Fi, aí parece que a gente tem que ficar o tempo inteiro conectado e a gente não dorme mais. E às vezes as pessoas usam a palavra, eu preciso sair para me desconectar um pouco. E você usa justamente o contrário. Você fala, não, a conexão está ali, o que a gente tem que buscar é a conexão. Mas eu vejo que tem uma importância, às vezes, da gente mudar de ambiente. Queria te perguntar sobre como você enxerga essa palavra e essa necessidade, às vezes, de sair do lugar de onde a gente está para poder olhar de um outro jeito e voltar para o dia a dia, talvez no lugar onde a gente mora, na correria onde é, no ritmo que cada um tem, que cada profissão tem, que cada estilo de vida tem, sem perder esse ponto de conexão. A gente precisa, de tempos em tempos, se retirar. Olha, essa pergunta é maravilhosa. Eu vou aproveitar para falar para todos os leitores que, assim, por mais que tenha parecido algo muito longe da realidade de quem está ouvindo, né, tudo que a gente falou aqui, não é longe, né? Eu quero deixar muito claro que, assim, é simplesmente direcionar a atenção, se propor a dar o passo. Sim, é absolutamente necessário a gente sair do nosso ambiente cotidiano, porque ali estão cristalizadas várias crenças, vários hábitos, né, várias coisas que fica difícil a gente se relacionar com algo de uma dimensão mais sutil se a gente está o tempo inteiro alimentando o denso, né, a correria, a ansiedade, a agitação, o excesso de informação. Então, o retiro é justamente isso, é a gente dar um tempo de todas essas estruturas, ir para um lugar onde você vai ser completamente cuidado, você não tem que pensar em nada de rotina, as rotinas vão ser organizadas para você, é simplesmente se deixar levar, tanto que as pessoas me perguntam, né, todo mundo, assim, ao ponto que a gente chegou, a gente quer saber o que vai acontecer, então a pessoa fala, mas eu quero saber o que vai ser, como vai ser, o que vai acontecer, eu falo, gente, como é que eu vou saber o que vai acontecer? Vai ter que A gente só vai acontecer. saber lá, vai acontecendo, né? Mas a gente está nesse ponto, a gente quer controlar muito as variáveis. Mas a ideia é justamente o contrário, é se entregar para uma experiência, porque só assim a experiência pode acontecer. Então, é sair realmente do nosso ambiente. E por que a Patagônia? Poderia ser, como já foi muitos retiros que eu já fiz no interior de São Paulo, lugares lindos que a gente tem aqui no Brasil. A Patagônia, por acaso, aconteceu dessa forma. E realmente, quando eu cheguei lá, eu entendi porque as pessoas falavam tanto isso para mim. Inclusive, o primeiro momento em que eu saí, né, a gente chegou, aquele dia de chegar cansado e tal, mas na manhã seguinte, a hora que eu saí, eu andei e de repente, eu estava no meio daquelas montanhas, sozinha, indo para a sala, né, antes dos alunos. Eu tive que parar ali no meio um pouco, respirar e chorar, porque a energia daquele lugar é, é uma coisa, assim, que eu não sei se eu tenho uma palavra para descrever, né? Eu tenho uma emoção muito viva dentro de mim, de um lugar sagrado. Então, por que um lugar sagrado? Porque muito pouco invadido pela nossa condição humana, né? Muito preservado na sua essência. Então, aquilo me tocou muito, porque me conecta com a minha essência, me devolve para esse lugar dentro de mim, porque dentro e fora é a mesma coisa. Então, acontece um estado de coerência que aprofunda dentro de mim, de verdade, aquilo que eu sou, no aspecto mais sutil. Então,
Então, por causa disso, todo o trabalho acontece. O meu trabalho, então, é ajudar as pessoas a se com a aceleração. É interessante, no primeiro dia as pessoas ainda estão falando de São Paulo, do trânsito, cada um do lugar onde veio e tal, e não estão ali de fato. Então, meu trabalho é aterrar todo mundo e começar a trazer a atenção para o entorno e para o interno, entorno e interno, e fazer esse movimento infinitamente, até que vão se desfazendo, se dissolvendo essas camadas, e a gente vai entrando em ressonância, né, em coerência com aquele lugar. E aquele lugar é muito poderoso, né? Na natureza, a gente tem muito a cura que a gente necessita. Então, é realmente um externo do tema e da proposta de cada um que vai até ali, né, com essa proposta de se despir mesmo, de soltar as suas próprias crenças e apegos e medos e limitações para poder encontrar esse algo além, né, esse sutil que está dentro de todos nós. Então, sim, respondendo a sua pergunta, é muito importante a gente sair do conhecido para o desconhecido, principalmente quando esse desconhecido é um lugar excepcional, de uma energia incrível e de uma beleza, assim. Eu falo que é o mundo de Nárnia lá, e é mesmo. Vou dizer que você me deixou com vontade de ir com você para a Patagônia e de conhecer, mas que você faz isso na sua condução aqui nessa conversa, Dani. De fazer, parece que direcionar a nossa atenção e de repente eu estou mais dentro de mim e mais presente do que eu estava no começo, mas ao mesmo tempo mais consciente também das coisas que estão acontecendo isso no entorno e no interno. É muito lindo isso. Queria te agradecer pelo seu trabalho, pela sua jornada e pela sua presença aqui no Jornada da Calma, Dani. Muito obrigada. Te agradeço muito, Helena, e eu vou deixar uma sementinha aqui, quem sabe no ano que vem a gente não possa fazer alguma coisa especial convidando, né, os ouvintes aqui da Jornada da Calma para participar desse nosso encontro, desse retiro. Já amei. Já amei muito. Daí você vem, com certeza, você é a primeira convidada. Vamos jogar essa semente que por enquanto é sutil, mas vai ser concreta depois. É bonito a gente sonhar coisas juntas e realizar também. Dani, obrigada mais uma vez e um grande beijo e um excelente retiro e viagem também. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma. Obrigada pela confiança, obrigada pela abertura. A gente parece que vai longe, mas no fim a gente chega bem aqui, ó, onde a gente sempre esteve e sempre estará. Obrigada por estarem aqui e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau.